Boa noite a todos, 8h15, sexta-feira, como todos sabem, aqui no Núcleo Espírita Amor e Paz, aqui no nosso canal do YouTube, você tem o Pérolas do Evangelho, e são palestras com base na coleção Fonte Viva, ditadas por Emmanuel e psicografadas por Chico Xavier. Hoje, a palestra de hoje será proferida pelo Luiz Carlos Pfeiffer e o tema é Necessidade Essencial, mas um tema importantíssimo. Quero lembrar a vocês que a qualquer momento vocês podem fazer algum comentário ou então uma pergunta usando o nosso chat aí no YouTube, tá bom? Então, toda vez que você quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida ou fazer algum comentário até sobre essa palestra, sobre essa exposição do Pfeiffer, você pode acessar aí o nosso chat no YouTube, tá bom? Então, hoje nós também vamos contar, logo depois da palestra do Pfeiffer, nós vamos ter os comentários da Carol Manzano, da Marília Candeloro e também da Cristiane Munhoz, as nossas amigas, expositoras, trabalhadoras do NEAP que estão conosco nesta noite de sexta-feira. Vamos então à nossa prece inicial e aí então a gente já passa a palavra para o nosso amigo então Pfeiffer. Serenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso espírito, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e irmão mais velho, a espiritualidade amiga desta casa, por mais esta semana de trabalho, de caminhada e de evolução, Senhor, tanto moral quanto espiritual. Todos os dias, por toda a luz oferecida pelos estudos do NEAP durante a semana inteira. E gostaríamos, Senhor, que continuasse abençoando os nossos amigos, trabalhadores, expositores da casa, para mais um dia, esta noite, nosso amigo Pfeiffer, que conduzirá esta palestra. Que tenhamos todos uma excelente noite de estudo. Que assim seja, Senhor. Pfeiffer, então, com você aí. Tá. Obrigado, Norton. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, que nos acompanham em mais esse encontro, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre a grandeza do amor, da mensagem que ilumina a nossa caminhada, da mensagem trazida por Jesus. Hoje iremos trazer aqui as reflexões a respeito desse importante tema, necessidade essencial, que é um comentário realizado no livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lembrando que o Espírito Emmanuel, ele é um servidor do Cristo, né, e também responsável pela sedimentação do Evangelho de Jesus, da abordagem dos estudos, dos ensinamentos e das parábolas trazidas por Jesus. Onde, então, Emmanuel foi buscar esse importante tema, né, que refere-se a um diálogo de Jesus. Emmanuel foi encontrar esse tema em Lucas, né, no capítulo 22, versículo 32, que diz o seguinte: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nós vamos encontrar aí, nessas palavras anotadas por Lucas, que refere-se a palavras dirigidas a Pedro por Jesus. Então aí nós vamos encontrar, veja a importância, a grandeza do conteúdo dessa lição, dessa mensagem, porque nós estamos encontrando aqui Lucas, né? Quem foi Lucas? Lucas, ele não foi um apóstolo de Jesus, ele não conviveu com Jesus, ele foi um companheiro durante muitos anos de Paulo, né, que foi responsável também pela implantação de toda a mensagem de amor, né, trazida por Jesus. Ele disseminou, realizou um trabalho vastíssimo, Paulo, né, a respeito da divulgação dos ensinos de amor e fraternidade trazido por Jesus. Lucas o acompanhou durante longos anos. Lucas era um profundo estudioso, conhecedor da área de medicina,
E nas viagens que ele realizava com Paulo, né, quando estava fazendo a pregação, a divulgação da Boa Nova, ele foi colhendo as informações, os relatos daquelas pessoas que haviam convivido com Jesus e fazia as suas anotações. Tanto que Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas, né? E também ele escreve os Atos dos Apóstolos, né? Portanto, uma pessoa iluminada, né? Também que desempenha um grande papel na divulgação da mensagem trazida por Jesus. Então, aí veja assim, ó, de pronto nós já estamos nos deparando com grandes personagens. Paulo, né, que era um amigo de Lucas, o Emmanuel, que vem comentar, que vem incrementar, colocar uma lupa para que a gente possa reviver esse ensinamento importante, né, trazido por Jesus, lembrado por Lucas e comentado aqui por Emmanuel, né? Jesus, vale dizer, né, o governador espiritual do planeta Terra, que preparou essa escola abençoada, chamada Planeta Terra, para recepcionar em torno de 21 bilhões de almas, para que aqui pudesse se desenvolver, crescer e evoluir. E Jesus, como governador do planeta Terra, responsável e coordenador, né, do processo de evolução de 21 bilhões de almas, né, no nosso planeta, sendo que 1/3 encontra reencarnado em torno de 7 bilhões e poucos de almas encarnadas. Então, Jesus trouxe o seu ensinamento, sendo revivido agora pela doutrina espírita, para contribuir de uma forma decisiva no processo de amadurecimento, de aprimoramento e de evolução de todas essas almas que estão sob a supervisão de Jesus. Então, como Lucas se reporta a um diálogo, né, de Jesus, em que momento que Jesus fez essa conversa, teve esse diálogo, né? Ele fez essa colocação, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Para quem Jesus dirigiu essa palavra? Então, esta palavra, nós vamos voltar lá a mais de 2000 anos atrás, né? Foi nos momentos que antecederam, praticamente as vésperas do Calvário, no último encontro de Jesus com seus apóstolos, ele dirigiu essa conversa a Pedro, a Simão Pedro, né? Por quê? Havia aí uma preocupação de Jesus em relação à firmeza, em relação à fé de Pedro. Vocês lembram, né, que Pedro negou Jesus por 3 vezes, né? E Jesus já antevia, né, toda essa situação, essa fragilidade de Pedro. E aí ele diz, né, mas roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, né? Para que fortaleça a sua fé, Pedro. Então, Jesus teve esse diálogo direcionado a Pedro. E serve para nós, né? Como que hoje Jesus estivesse dizendo a nós que ele está rogando ao Pai Celestial para que a nossa fé não amoleça, não desfaleça, né? Então, vamos aí observar o comentário que Emmanuel faz, né? E além de Jesus ter dito isso a Pedro, né, para que, entendendo a fraqueza de Pedro, que ele devesse fortalecer a sua fé para enfrentar as vicissitudes, as alternâncias que correm no dia a dia dele e para nós também, enquanto ser humano imperfeito, que caminhamos no processo de evolução, vivenciando e passando por uma infinidade de experiências que às vezes nos atormenta, né? Daí a importância da fé em nossa vida, né? Para que a gente prossiga caminhando da mesma forma. Essa preocupação de Jesus nesse diálogo relatado aqui, né, por Lucas e comentado por Emmanuel, é no sentido não só de Pedro, mas que todos nós, que cada um de nós, possamos fortalecer
a nossa fé, para enfrentarmos as vicissitudes, as alternâncias, os altos e baixos que ocorrem no curso de nossa caminhada, né? E mais ainda, quando Jesus disse isso a Pedro, né, para que ele fortalecesse a sua fé, ele vai mais à frente ainda. Assim que você fortaleça a sua fé, dissemine isso para todos aqueles a quem você tem a oportunidade de conviver no nosso dia a dia. É aquele convite sempre que Jesus endereça a toda a humanidade, agora por intermédio da doutrina espírita, né? Para que a gente aprenda a sua lição de amor, de fraternidade, sempre confiando na misericórdia divina e que a gente possa distribuir esse conhecimento para os nossos pares, para aquelas pessoas a quem a gente convive no nosso dia a dia. Então, feito essa introdução, né, e entendendo o momento em que ocorreu esse diálogo, né, naqueles momentos que antecederam, né, a véspera do Calvário, né, que houve esse diálogo, essa fala de Jesus direcionada a Pedro e que serve para todos nós, para que a gente possa fortalecer a nossa fé para continuarmos na nossa caminhada, na busca do nosso crescimento espiritual. E Emmanuel, né, comenta dizendo o seguinte, que justo destacar que Jesus tinha conhecimento, né, de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltasse recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração. Então, isso para todos nós. Nós vivemos, né, numa experiência carnal, numa experiência física, e temos as nossas necessidades próprias, inerentes à nossa própria subsistência, à nossa formação, e que isso despende de recursos para que a gente possa se realizar como pessoa, não é verdade? Então, essa preocupação também Jesus tinha, mas o ponto primordial da preocupação de Jesus em relação a Pedro era no que diz respeito ao incremento da fé para vencer, para superar os obstáculos. E continua, né, o eminente e o benfeitor Emmanuel, né, comentando aí essa passagem, né, declara assim o mestre haver pedido ao Supremo Senhor, a Deus, né, para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé, né, para que ele fortaleça essa fé, para enfrentar as dificuldades, os problemas, sempre confiante na atuação de Deus, né. Foi essa a prece de Jesus endereçada a Deus para fortalecer o dom da fé em Pedro. E assim, com certeza, né, Jesus também dirige a sua prece, né, a Deus para que fortaleça o dom da fé em cada um de nós. E continua, salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura, né? Então, com isso, o tema é a necessidade essencial. A necessidade essencial sedimentada por Jesus nesse diálogo, nessa lição endereçada a princípio a Pedro e agora serve para todos nós, evidentemente, é a necessidade da fé, né? Então, salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte, né? Então, por pior que seja as dificuldades pelas quais a gente passa, nós como criaturas humanas imperfeitas passamos no nosso dia a dia, devemos sempre ter a confiança e acreditar em Deus que aquela situação irá passar. E mais ainda, que aquela situação ela vai contribuir no processo do nosso amadurecimento espiritual. Então é isso que Jesus chamou a atenção de Pedro e também está a nos dizer, né, por intermédio desse comentário feito por Emmanuel, né, de que devemos acreditar em Deus e confiar
né, que todas as situações estão sob a sua ótica, sob a sua visão, sob o controle divino, como forma do processo da nossa reformulação, da nossa transformação, o nosso processo de educação espiritual. E continua, né, o nosso benfeitor Emmanuel, né, dizendo que testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é a das mais difíceis de serem consolidadas. Por quê, né? Essa fé viva é aquele momento em que você está passando por uma provação, por uma lição com que a sábia providência divina nos apresenta, nos coloca no curso de nossa caminhada, para que a gente possa crescer, para que a gente possa extrair daí a lição para o nosso amadurecimento espiritual, para melhor compreender o amor de Deus em relação a nós no processo de transformação, no processo de evolução. Então, essa fé viva, ela tem que estar presente no nosso íntimo no momento difícil. Na alegria é fácil. Nós, seres humanos, né, vivendo a experiência carnal, quando tudo corre bem em nossa vida, né, somos promovidos pelo chefe onde nós trabalhamos, aumentamos os nossos salários, né, trocamos de carro, enfim, com todas aquelas coisas que é da vida material, a gente fala assim, nossa, Deus está me ajudando, né? Você vê, fui promovido, você vê, comprei um carro novo, enfim, todas aquelas necessidades que são transitórias, né? Que nos alegra ainda por sermos bastante vinculados, né, à vida material. Quando a maré está a nosso favor, a gente costuma dizer, quando o vento está a nosso favor, a gente fala, poxa vida, né? Deus está me ajudando, né? Mas sobrevindo uma dificuldade, por menor que seja, a gente já começa a duvidar, a não acreditar da atuação, da presença de Deus na condução daqueles problemas, daquela situação, né? Porque a gente se abala pela menor contrariedade. Qualquer vento que venha a soprar contra nós, a gente já começa a duvidar da atuação, da presença de Deus, né? Agora, quando tudo é fácil, a gente fala, Deus está me ajudando, né? Então, com isso, a gente vai entendendo a palavra viva e presente, atual, do governador espiritual do planeta Terra, da importância da fé, da importância de confiarmos em Deus, né? Que está sempre conduzindo e querendo o melhor nesse processo de amadurecimento espiritual que nós caminhamos. E acrescenta o benfeitor Emmanuel dizendo que reconhecia, né, que a segurança, né, Jesus estava na interpretação, né, desse diálogo que o Cristo disse a Pedro e que serve para todos nós, que reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, né? Todos nós somos seres milenares e não conseguimos ainda avançar o tanto quanto poderíamos, deveríamos, né? Ou quanto precisamos. A caminhada ainda é milenar. Somos seres milenares, mas ainda o que resta para a nossa caminhada, né? Nós estamos bem no início ainda, né? Temos muito caminho a percorrer. Então, reconhecer Jesus que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, né? A coisa é milenar, demora muito. Por quê? Pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la, né? A gente se abala, se desajusta, né? Por menor que sejam os aborrecimentos. Por exemplo, aqui, né? O Emmanuel cita a ingratidão de um amigo, um gesto impensado e refletido, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento, porque pela nossa imperfeição e por não termos ainda a fé bem sedimentada no nosso íntimo, por menor que seja o aborrecimento, né, acaba aí atravancando o nosso processo de caminhada, gente, porque o vento está contra e não a favor, né?
Então, essa mensagem, o tema de hoje, né, nos convida a confiar em Deus, que Ele está sempre presente e que precisamos vivenciar tudo o que ocorre em nossas existências, em nossa caminhada, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, o nosso engrandecimento enquanto ser espiritual. E continua, né? Em plena oficina humana, esse em plena oficina humana é onde nós nos situamos, né? No laboratório do planeta Terra, né? É na nossa família, é no hall de amigos, é no hall das pessoas às quais nós convivemos, aonde nós fomos colocados, né? Então é uma oficina, é um laboratório onde nós vamos vivenciar tudo aquilo que necessitamos para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento em amor, em compreensão, em fraternidade, em perdão e tudo aquilo que é de virtude que nós precisamos crescer. Então, em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam, né? Os bens transferíveis são os bens materiais. Quando realizarmos o nosso passamento, aquele que amealhou um patrimônio físico vai transferir para os seus herdeiros e para outros, não é verdade? Então, tudo isso tem um caráter transitório, e sendo transitório, não nos devemos nos consumir tanto quanto nos consumimos, né, por conta dessas situações. Então, mobiliza-os sempre, né, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento, né? Então, toda a experiência que nós vamos vivenciar na chamada oficina humana, que é a denominação que o eminente benfeitor espiritual Emmanuel utiliza, né, para dizer das experiências do laboratório da vida, de tudo aquilo que nós vivemos, é uma oficina humana, onde nós estamos aí passando pelos reparos necessários, que é o processo de reforma íntima, de renovação. Então, devemos sempre nos mobilizar atendendo os superiores desígnios da fraternidade, que é o amor, que é a mensagem central que Jesus trouxe à humanidade, para que assim a gente possa aprender a amar, a respeitar o nosso próximo, né? Com a presença da compreensão, do perdão, da bondade, da indulgência para com as falhas do nosso semelhante e por aí afora. E aí, Emmanuel, né, já vai finalizando este comentário de que convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno, que assim somos, né, é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Então, essa fé viva na vitória final é a confiança que nós devemos ter e incrementar cada vez mais a confiança em Deus, que Ele nos conduz para alcançarmos a vitória final, que vem a ser o quê? Alcançarmos o reino angelical, é realizar esse processo de reforma íntima, né? Onde a gente vai despojar, a desvencilhar de tudo aquilo que é transitório, que é efêmero, das nossas imperfeições e crescendo em amor, crescendo em fraternidade, né? Então, essa fé viva, esse óleo divino, o óleo aqui nessa ilustração, né, ele serve para acender a luz, né? Então, a fé viva, atuante, que é a confiança incessante nossa diante de qualquer problema, de qualquer situação, é a gente extrair o aprendizado, né? A gente não se deixar abater e lembrar que somos seres milenares no processo de transformação. Então, essa fé viva é esse óleo divino, né, que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Então, com isso, a gente pode verificar que a preocupação naqueles momentos derradeiros, né, de Jesus, a véspera do Calvário, foi de passar mais uma excelente e iluminada mensagem direcionada ali no diálogo a Pedro, né? Mas e a nossa fé também
ainda é muito vacilante. E aqui está o convite da lição dessa noite, para que a gente possa, né, fortalecer cada vez mais a nossa fé, né, acreditando que iremos aí vencer e superar todos os percalços no processo de aprimoramento e de evolução, porque o destino nosso é alcançarmos o reino angelical. E termino aqui, então, o comentário e abro aí aos demais colegas para os comentários que tiverem a respeito desse importante tema. Obrigado. Muito obrigado, viu, Pfeiffer? Excelente exposição e, como você mesmo disse, a fé é uma das grandes e importantes missões que nós temos, né, de enfrentar, e um serviço, um trabalho exatamente essencial. Vou aproveitar que você finalizou aí para a gente mandar os boa noites da noite. Aliás, pedir perdão primeiro, porque nós não estávamos no YouTube, tivemos um probleminha aí na hora de fazer a live no YouTube, nós já transferimos para o Facebook. Então, na verdade, nós estamos ao vivo no Facebook, e nem por isso o pessoal deixou de participar. O Henrique, boa noite, Henrique. A Silvia, a Rosinha, a Nilda, também boa noite para a Yara, para a Célia, para a Romilda também, que está conosco aqui nesta noite. Bom, vou abrir os trabalhos de hoje, os comentários de hoje, com a nossa amiga Marília Candeloro. Marília, seus comentários. Boa noite, viu? Boa noite. Pfeiffer, foi muito boa a sua exposição e muito providencial, não é? Eu fiquei pensando na sua fala, da questão do essencial. Nós estamos há quase um ano, não é? Na questão da pandemia aí. E mesmo assim, as pessoas falam assim, nossa, não vejo a hora de acabar isso, eu preciso viajar, não aguento mais ficar aqui, não é? Quero sair, muitas pessoas até negam e saem sem máscara. Então, acho que a sua fala foi tão importante, porque realmente nós precisamos fortalecer a nossa fé, porque a maior viagem que nós temos que aprender a fazer é para dentro, né? Porque às vezes a gente esquece que nós estamos aqui só de passagem. Essa não é a nossa casa, nós estamos aqui de passagem. Então, os prazeres, esse apelo que as pessoas às vezes se prendem tanto e sofrem, né? Nós estamos sendo chamados a ter paciência, a entender o que é mais importante, né? Que não são as festas externas, não que elas não possam existir, não que não possam existir viagens, mas que, de fato, o sentido de nós estarmos aqui encarnados é para nós evoluirmos, não é? E buscarmos realmente uma felicidade que é maior, não é desse mundo. Então, achei muito bacana você ter desenvolvido esse tema de uma forma tão boa para nós realmente ampliarmos a nossa fé incondicional, né? Muito bom. Perfeito, muito obrigado, viu, Marília? Mandar uma boa noite também para a Célia Maria Colombo. A gente já tinha falado da Célia Estevam, agora a Célia Maria Colombo, que também chegou aqui, mandou seu boa noite, né, no nosso chat. Bom, vamos aos comentários, então, da Carolzinha Manzano. Carol, liga seu microfone aqui, tá desligado. Aí, muito bem, Carol, boa noite. Boa noite, Norton. Boa noite a todos. Pfeiffer, obrigada pela sua fala, foi espetacular. Eu acho que, para a gente sempre lembrar, ter a convicção, né? Os espíritos superiores trazem essa informação para a gente no Livro dos Espíritos, da soberana bondade de Deus, né? Então, a gente sabe que Deus é infinita bondade, infinita misericórdia, e às vezes a gente se revolta com as coisas que acontecem, mas a lei de Deus é perfeita, né? Então, a gente ter essa convicção. E é o que o Pfeiffer falou, a fé é isso, é essa convicção, essa confiança absoluta, né, em Deus. E é isso que a gente tem que trabalhar nessa vida aqui. Obrigada, viu, Pfeiffer? Eu que agradeço. Muito bem, muito bem. Cris, suas palavras, seus comentários sobre a palestra de hoje. Boa noite, amigos queridos. Pfeiffer, muito obrigada, sua fala foi maravilhosa. A necessidade essencial é a fé, não é? Quando a gente lê o tema, fala, meu Deus do céu, né? Mas se alimentar é tão importante, né? E também se proteger do frio é tão importante. E você ter um teto é tão importante. E você cumprir com as suas obrigações tributárias é tão importante. E, na verdade, quando a gente se aprofunda com Emmanuel, né? A gente vê que, para a evolução moral,
Todas essas necessidades materiais são muito importantes, mas o que as sustentam é a fé, porque nem sempre a gente tem esse conjunto todo, né? E nem sempre da maneira como a gente quer. E o que nos sustenta é a confiança em Deus, né? Indiscutível, e que tantas vezes, pela nossa imperfeição, a gente dá uma titubeada, né? A Marília lembrou aí, a Carol também, quantas vezes a gente dá uma escorregadinha e precisa lembrar, pera lá, que Deus é maior, não é? Antes da gente começar o mimimi, antes de começar, né, toda a reclamação nossa, muito natural, e a gente tem até um pouco de sorte, eu acho que Deus se faz meio surdo para as nossas reclamações. Mas a gente não pode estar sempre errando, né? Tem que ouvir essa lição de Emmanuel aí, que você trouxe tão linda, para ver qual é a necessidade essencial nossa. Muito obrigada, viu, Pfeiffer? Eu agradeço. Pfeiffer, quer completar? Olha, só para sintetizar, né, as complementações, os comentários realizados aí pela Carol, pela Cris, pela Marília também, veio aí a engrandecer esse importante tema. E o que a gente pode sintetizar nisso tudo, né, Cris? A preocupação de Jesus, na época, né, foi em relação à fé do apóstolo, para que ele fortalecesse a fé nele e transmitisse aos seus pares, aos demais companheiros do apostolado e todas as pessoas as quais, por onde ele foi passando, né, por onde ele foi transitando, se movimentando na divulgação da mensagem do amor de Jesus. E hoje, né, trazendo para os dias atuais, Jesus está preocupado com a nossa pouca fé, não é verdade? Então, o convite é a respeito disso, para que a gente possa fortalecer a fé, a confiança em Deus, a confiança em Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra e que a tudo conduz no processo de aprimoramento, de evolução de todos nós que encontramos aqui reencarnados no planeta Terra. Então é isso. Obrigado pela atenção, boa noite para vocês. Maravilha, mais uma vez, muito obrigado pela sua excelente palestra, muito obrigado a meninas, Carol, a Cris, a Marília, e a vocês que participaram conosco também através do Facebook hoje. A Yara, que na verdade é a Paty, é a tia Paty, né? Ela está só usando a internet da Yara, com o nome da Yara, né? A Célia, a Camila e também a Valéria Sanches. Muito obrigado a todo mundo que participou, mandou os seus recados aí também no nosso Pérolas do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 8h20, 8h15, toda vez eu tento, né, prolongar mais uns 5 minutinhos, mas calma lá. Então é 8h15 na próxima sexta-feira, nós estaremos de volta com Pérolas do Evangelho. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.